Compartilhar com você, eu queria sim que você estivesse bem atento ao que Deus quer falar ao nosso coração. Eu sei que não existe melhor lugar a estar senão na presença de Deus. Olha, esse mundo nos oferece tantas coisas, porém realmente não existe um lugar melhor para se estar do que diante da presença daquele que nos amou e se entregou por nós. Sabe, não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Mas na verdade, além do estar na presença, não tem nada melhor do que habitar nele. Não tem nada melhor do mundo que ele se torne a nossa habitação. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Diga comigo assim: a minha habitação. Abra sua Bíblia comigo num dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, que é o Salmo 91. Nós vamos ler o verso 1 e 2 a princípio. Salmo 91, versículo 1 e 2, se puder coloca na ARC, por favor, a linguagem, a tradução. Aleluia. Estamos juntos? Diz assim a santa palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Põe a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo para falar com você. Esteja atento ao que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Não perca nada daquilo que Deus tem para a sua vida, porque uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar a sua história, o seu destino. Pai, em nome de Jesus, eu rendo meu coração a Ti, Espírito Santo. Tu és a minha fonte, Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu mais anelo nessa vida. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. Sem a Tua presença eu não posso nada, eu não consigo nada. Eu quero pedir, fala o nosso coração, fala o meu coração, ministra-nos de uma forma que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra gere frutos, que a Tua palavra mude o rumo da nossa história, que a Tua palavra nos leve a um novo nível de profundidade em Ti, que a Tua palavra seja um divisor de águas na nossa vida, e que nos leve a viver coisas que ainda não acessamos, que ainda não vivemos, que ainda não experimentamos. Senhor, nós não queremos ser uma igreja morna, que está satisfeita com a vida cristã light que vive. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que traz refrigério ao mundo, uma igreja quente, Senhor, que cura as pessoas. Nós queremos ser pessoas movidas, direcionadas pelo Teu Santo Espírito. Espírito do vivo Deus, nós dependemos de Ti. Sem a Tua presença nada vale, nada temos. Nós queremos, Pai, que o Senhor seja a nossa habitação. Diga comigo: Pai, eu quero que o Senhor seja a minha habitação. Amém. Se você pode, dê um forte aplauso ao Senhor.
Aleluia. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto poderosíssimo, que infelizmente é usado como mantra para muitas pessoas. As pessoas pensam que por ler esse texto, Deus irá guardá-las, ou por fazer um calendário do ano e colocá-lo na parede, vai acontecer alguma coisa, ou por abrir a Bíblia e deixar aberta no Salmo 91, ou carregá-la dentro do carro aberta no Salmo 91, simplesmente por estar aberto ali vai acontecer alguma coisa. Mas nos 2 primeiros versículos desse texto, há uma presença santa aqui. Abre o seu coração para recebê-lo. Amado, a casa é sua, 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 a casa é sua. Seja bem-vindo, amado. Seja bem-vindo, amado. Seja bem-vindo, amado. A casa é sua. Esses 2 primeiros versículos, eles demonstram que onde nós habitamos fará toda a diferença na nossa história e na nossa vida. Não é o fato de nós lermos a Bíblia e dizer, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e Ele cobrirá com suas penas, e deixar aberto lá, como eu disse, a Bíblia no Salmo 91, mas é muito além disso. Existem promessas tremendas nesse Salmo, sabe, é um Salmo carregado de promessas bíblicas para a nossa vida, é um Salmo que nos garante paz, libertação, vitórias, tantas coisas, mas o segredo dele está no verso 1 e no verso 2, a Bíblia é muito clara quando diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A primeira coisa que o texto diz, ou pelo menos que ele está dizendo, é o seguinte: ele está fazendo menção a alguém que habita em algum lugar. O primeiro verso já começa dizendo assim: aquele que habita, uma pessoa que escolheu, preste atenção, escolheu habitar em um devido lugar. Você mora na sua casa porque você escolheu morar lá, amém? Então a sua moradia é a sua escolha. Diga comigo: a minha moradia é a minha escolha. Diga: onde eu habito é a minha escolha. E o texto vem dizendo assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, aquele que escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo, está falando de uma pessoa que escolhe habitar em Deus, que escolhe fazer dele a sua morada. E quando a Bíblia está dizendo assim, habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente, não está dizendo nada mais, nada menos do que habitar nele. Não existe um esconderijo que Deus fez para que você morasse lá. Vou me explicar. Habitar no esconderijo do Altíssimo, de repente, é o seguinte: Deus criou um esconderijo, e ali Ele guarda todos aqueles que querem habitar no esconderijo. Está entendendo? Vou melhorar. Um bunker. Quem já escutou falar de bunker? Né? O que é o bunker? As pessoas que têm medo do fim do mundo, de guerra e tal, constroem, né, debaixo da terra, bunkers, e acumulam comida, porque querem fazer um esconderijo quando o dia mal chegar. Né? Tem alguns que estão esperando que os extraterrestres invadam a terra e fazem seus bunkers. Bom, isso a gente deixa para lá. Mas quando a Bíblia está falando de Deus nos colocar, ou colocar aquele que quer habitar no seu esconderijo, não está falando de um lugar,
Por isso que a Bíblia faz questão de continuar dizendo assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então não é um lugar, não é habitar em um lugar, é habitar em um Deus. Não é habitar em um lugar, é habitar em uma pessoa. Porque aonde aquele que escolheu habitar descansa? Na sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente. Então Deus não tem um lugar para te guardar. Ele nos guarda quando estamos nele. Está caminhando comigo? Então a Bíblia diz que algumas pessoas escolhem habitar nele, escolhem fazer de Deus a sua habitação. E o que acontece? Habitando nele, a sombra dele te guarda, e debaixo dela você descansa. Então, para viver o Salmo 91 e ter esse lugar de habitação, em primeiro lugar, é uma decisão nossa. Você decide aonde habitar, você decide aonde vai morar. E a Bíblia diz que aquele que decide habitar no esconderijo do Altíssimo, ele passará a descansar à sombra do Onipotente. Só que aí continua o verso dizendo assim: direi ao Senhor. Quem diz? Aquele que habita nele. Amém? Aquele que habita nele. Direi ao Senhor, ou direi do Senhor, diz dele: Ele é o meu Deus, perdão, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Então a pessoa que tem Deus, como refúgio, como fortaleza, é porque escolheu habitar em Deus. Queridos, há uma diferença entre visitar alguém e morar com esse alguém. Há uma diferença em ir em um determinado lugar e habitar lá. O chamado de Deus para nós, ou para aqueles que querem viver coisas extraordinárias, é fazer do Senhor a minha habitação. Eu não encontro com Ele de vez em quando, eu não tenho um momento com Ele, eu não o visito de vez em quando. A minha escolha é habitar no Senhor. E esse salmista diz que aquele que habita nesse esconderijo, ele descansa debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Então a questão no texto é o seguinte: é a pessoa que decide aonde vai habitar. Você pode ter uma religião e não ter um Deus. Você pode morar numa igreja e não ter um Deus. Porque se você não escolher habitar na pessoa dele, ser um com ele, nada vai adiantar. João capítulo 15, Jesus deixa isso claro. Ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. E ele diz assim: olha, permanecei em mim, porque todo ramo que não permanece em mim seca, morre. E ele diz assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Então um dos segredos do cristianismo é estar conectado em Jesus o tempo todo, é fazer de Deus a sua habitação, não uma religião, não um contexto religioso de vida, não, Ele é o meu tudo, Ele é o lugar que eu vivo, Ele é onde eu descanso, Ele é a minha fonte de força, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha morada, Ele é a minha habitação. E isso ninguém pode fazer por você, nem o próprio Deus. Quem escolhe habitar nele somos nós. O texto está dizendo muito claro: aquele que habita. Está falando de uma pessoa que decidiu habitar no Senhor.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo começa logo desfrutando da sombra dele, não é verdade? E aí essa pessoa que habita no Altíssimo, ele pode dizer: Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu posso confiar. Porque eu não tenho encontros esporádicos com Deus. Eu não só o encontro quando eu estou na igreja, mas eu habito nele e ele habita em mim, aonde eu estiver, se em casa, se no trabalho, se na rua, se aonde eu estiver, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aonde eu vou, ele está comigo, aonde ele vai, eu estou com ele. Esse é o segredo, fazer do Senhor a nossa habitação, ter uma vida íntima com Deus. Quando a Bíblia fala do batismo, por que a palavra batismo significa imersão? E quando você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a ideia é que nós sejamos totalmente submersos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A ideia é que nós passemos a habitar nele. Jesus em João 17 fala isso. Ele fala que assim como ele é um com o Pai, o desejo dele é que nós sejamos um com eles. Então o desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos Deus como nossa habitação, Deus como nossa morada. É a pessoa que faz do Senhor o seu Deus, é a pessoa que faz do Senhor aquele que manda, que governa, que direciona. Ele é o meu Deus, eu adoro, Ele é tudo para mim. Sou eu quem decido, eu decido aonde habitar. Por isso que o apóstolo Tiago vem dizendo o seguinte: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque ele escolheu a sua habitação no lugar errado. Ele escolheu viver habitando simplesmente nesse mundo. Agora, para que a gente possa entender um pouco mais o contexto disso tudo, o que significa habitar? Eu parei para ver algumas coisas. Olha só o que significa habitar, é totalmente diferente de morar. E quando fala assim, aquele que habita, olha o que a Bíblia quer dizer. Habitar implica em uma conexão mais profunda, uma construção de um sentido de pertencimento. Quer dizer que se eu habito, eu pertenço àquele lugar. Está me entendendo? Então olha só, habitar traz uma conexão muito profunda e um sentimento de pertencimento, e a transformação do espaço em um reflexo da história, as memórias e identidade de quem ocupa aquele lugar. Quando fala sobre habitar, está falando de se tornar parte do lugar aonde habita. Aí eu vou te levar a entender uma coisa mais poderosa. O porquê que o salmista, quando diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vive coisas extraordinárias. Porque da palavra habitar, nós podemos também fluir para a palavra habitat. Fala comigo, habitat. E o que é o habitat? O habitat nada mais é que o local que, se você não estiver lá, você não tem vida. Vou explicar melhor. Qual é o habitat de um peixe? A água. Retira o peixe do seu habitat e ele morre. Você está entendendo a profundidade do que o salmista está dizendo? Quando você faz de Deus o seu habitat,
você se torna um com Ele. Por isso o ser humano sem Jesus está morto, porque nós fomos criados para viver em íntima comunhão com Deus, mas o pecado trouxe separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora, pela graça de Deus em Cristo Jesus, pelo sumo sacerdote que morreu naquela cruz, nós temos condições de tê-lo como nosso habitat natural. E uma vez que somos arrancados desse habitat, morremos. Se o peixe é arrancado da água, ele morre, porque a água é o seu habitat natural. Se nós somos arrancados da superfície da terra, morremos, porque é o nosso habitat natural. Precisamos do oxigênio para respirar. Um cacto, por exemplo, o seu habitat natural é o quê? É o deserto. É o seu habitat natural. Enquanto outras coisas não sobrevivem lá, o lugar de maior produção de cacto é um deserto, porque é o seu habitat natural. Então estar no seu habitat natural vai fazer toda a diferença para a sua vida. E você acha que é à toa Deus ter te feito trino como Ele é trino? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você é corpo, alma e por que Deus pôs em você o Espírito? Porque no Espírito você está ligado com Ele. No Espírito você está, mesmo estando na terra, está ligado no seu habitat celestial. E aí, se a vida no Espírito morre, se ele deixa de ser a nossa habitação, o nosso habitat, a gente morre espiritualmente. Basta alguns minutos fora d'água para que o peixe morra. Não me tire, por favor, do meu habitat natural. Lembra o salmista dizendo: não afaste de mim o teu espírito, porque não há vida se eu não estiver no habitat. Quando ele diz: melhor é um dia na casa do Senhor que 1000 anos longe dele, ele estava dizendo: porque não há vida se eu não estiver no meu habitat natural. O seu habitat é o local que sem ele você não tem vida. É o lugar onde uma espécie está adaptada a viver. Sabe por quê? Muitas vezes a gente, quando vê umas coisas ou faz umas coisas erradas, a gente chora, dói dentro de nós. Sabe por quê? Porque esse mundo não é o lugar da nossa habitação. Nós cantamos aqui: o Senhor preparou uma morada celestial para nós. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vir para buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa: não faça do dinheiro, não faça desse mundo, não faça do pecado o seu habitat natural, pelo amor de Deus. Porque você não foi criado para viver longe do seu amado. Você foi criado para viver habitando no esconderijo do Altíssimo. É nele que você encontrará descanso para a sua alma. É nele que você descansa, na sombra dele. Não tem outro lugar. Sabe, não temos como viver se não for nele. Eu não vejo a minha vida sem ele, porque ele é o meu habitat. Se eu não buscá-lo num dia, eu sinto que está faltando alguma coisa. Era como se faltava oxigênio. Eu preciso estar com ele. Eu me cobro todo santo dia, ainda que sou falho. De todo o coração, hoje de manhã, quando eu levantei para orar, sabe como eu comecei a minha oração? Espírito Santo, fica aqui comigo, eu te amo. Mas se eu quer saber a verdade, eu não estou com um pingo de vontade de orar hoje. Eu estou com uma preguiça danada, só Jesus. É o que eu estava sentindo, irmãos. Dormi tarde. Quando acordei, eu estava com preguiça. E eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim.
Ainda para completar, estragar a minha oração. Eu estava no meio do TSD, de repente eu escutei uma barulhada lá embaixo, lá em casa. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Uma pessoa falando no telefone, uma barulhada danada. Só estava eu acordado. Eu não poderia deixar essa passar. Aí quando eu desci, eu vi que era dentro do quarto da Raíssa e do Julinho. E o celular da Raíssa já estava em cima do sofá. E eu fiquei escondido atrás do espelho para esperar o que ia acontecer. De repente sai uma menina com uma mochila na mão, desesperada, louca, correndo. Eu falei, o que houve? Ela disse, pai, pelo amor de Deus, perdi o horário do trabalho. Com mochila, com calça do serviço já de uniforme, um monte de treco na mão, correndo igual uma desesperada. Falei, quê? Aí ela parou. Hoje é domingo, né? Eu não trabalho domingo. Se eu não descesse, ela iria parar lá no serviço dela à toa, irmão. E o pior, eu escutei alguém falando no telefone, você lembra que eu disse? Ela já tinha mandado mensagem pro gerente dela pedindo desculpa porque ela estava atrasada. Eu falei, apaga isso, minha filha, pelo amor de Deus. Ela sentou no sofá e meu coração, pensei que meu celular não tinha despertado. Só Jesus ainda atrapalhando a minha oração. Você vai dormir, vai. Então eu já estava com preguiça e de repente uma bagunça danada lá embaixo era ela, indo trabalhar pleno domingo, só trabalha amanhã. Mas eu falei com ele, falei, pai, eu estou cansado, realmente eu estava com preguiça de falar com Deus, e me senti mal, triste. E aí comecei a orar. Foi tão glorioso, Ele é tão bom, Ele é tão perfeito, Ele é tão poderoso. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo cansado, mesmo com dificuldade, vá para o esconderijo do Altíssimo, porque lá você vai encontrar descanso. Mesmo sem forças, mesmo sem ter o que falar, mesmo que de repente você só expresse lágrimas, mas se você habitar lá, você vai encontrar uma sombra para descansar. E aí eu comecei a ver o que a Bíblia estava falando, e fui vendo o significado de cada coisa. Aí ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, primeiro é habitar, né? Ele é o nosso habitat natural, sem ele nós morremos, é o mesmo de tirar o peixe da água. Você já entendeu isso, amém? Agora, além disso, ele se torna o nosso esconderijo. Quando nós habitamos nele, ele se torna o nosso esconderijo. E o significado de esconderijo é lugar secreto. Eu amei isso. Ele se torna o nosso lugar secreto, sabe? E o sentido mais direto, um esconderijo é um lugar onde ninguém pode te achar. É um lugar onde alguém se oculta para não ser achado nem visto. É o seu local de descanso. É o local onde o objetivo central é se permitir recuperar-se. E é só na presença dele que nós encontramos recuperação. Não há nada melhor do que você chegar no esconderijo do Altíssimo, onde ninguém te vê, e saber que você está seguro lá, saber que nele você está guardado. Quando eu sento para orar, queridos, eu falo: Pai, levanta uma muralha de fogo aqui ao redor, e que nesse lugar esteja só eu e o Senhor. Experimente fazer dele o seu esconderijo. Está cansado? Quantas pessoas, quando está cansado, pensam em viajar? E isso é ótimo. E eu estou precisando, se você quiser abençoar, eu te passo o Pix. Mas não há nada melhor do que descansar no esconderijo do Altíssimo. Lá o seu inimigo não consegue te ver, lá as acusações não chegam, lá a tristeza não habita, lá a enfermidade não entra. Não há nada melhor do que habitar nele, nada melhor.
É lá que você tem recuperação física e mental. Está estressado, meu irmão? Vai para o esconderijo, vai para o secreto, fecha a porta do quarto, põe um louvor, chora com ele, seja guardado pela sombra do Senhor. E aí, mais profundamente, eu fui ver o significado de sombra, o que seria habitar na sombra. E um dos significados de estar à sombra é o seguinte: é encontrar amparo ou refúgio sobre uma proteção ou influência de alguém que é mais poderoso e seguro do que nós mesmos. Isso é estar na sombra do Altíssimo. É você se colocar debaixo de alguém que é muito mais poderoso de qualquer circunstância que você está enfrentando. É de você parar de levar para Deus o tamanho dos seus problemas e começar a mostrar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Isso é estar na sombra do Altíssimo. É você estar debaixo de alguém que tem poder, de alguém que manda o vento cessar e ele cessa, de alguém que manda as almas se acalmarem e elas se acalmam, de alguém que fala assim: eu quero ser limpo e você é limpo. Essa é a sombra do Todo-Poderoso. Mas pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado. Mas querido, entenda uma coisa: faça dele a sua habitação. Ele é o lugar onde você vive. Não é um lugar onde você visita de vez em quando, é onde você vive. Querido, de todo o coração, você consegue viver sem Deus? Não dá, irmãos. De vez em quando eu oro, falo: Pai, olha, por favor, se um dia na minha história eu for me afastar do Senhor, ou eu for fazer algo que vai me fazer cair da Tua graça, me leva antes, porque eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Senhor e a salvação. Eu não quero, eu não posso, porque Ele é o meu refúgio, Ele é o lugar que eu tenho segurança. Quando o mundo cai ao meu redor, os braços dele é que me sustentam. Então estar à sombra é estar ao amparo e o refúgio de alguém que é muito mais poderoso que você. E tê-lo como refúgio, eu achei muito interessante também. Quando a Bíblia fala sobre o refúgio, designa um local onde, ou uma situação, um local ou situação que oferece abrigo, proteção, segurança contra perigos, perseguições ou dificuldades. Isso é o refúgio. E quem é isso tudo? É o Senhor. É o Senhor. Ele é o seu refúgio. Mas só você pode fazer dele esse lugar. Pensemos, quando a gente sair daqui para ir para nossa casa, quem vai a quem? A casa vem aqui nos buscar? Ou nós vamos até a casa? A Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Ele é a habitação, mas nós temos que ir a Ele constantemente, nós temos que morar nele. E a Bíblia vem dizendo também que quando nós escolhemos fazer do Senhor o nosso habitat, no lugar da nossa habitação, que sem Ele nós não vivemos, Ele se torna a nossa fortaleza. Não é isso que o texto diz? Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E fortaleza, você sabe muito bem o significado. Uma fortaleza é uma construção militar robusta e fortificada. É uma torre forte, um castelo ou uma colina cercada de defesas.
projetada para defender um local ou território contra qualquer inimigo. É um lugar de refúgio, de defesa estratégica. E muitas vezes, com muitos canhões para auxiliar a proteção dela. Esse é o nosso Deus. Quando nós estamos habitando nele, Ele se preocupa pela batalha. Ele é o general da guerra. Nos exércitos mundanos de homens, o general fica escondido enquanto os soldados vão. Mas no exército de Deus, o cavaleiro do cavalo branco é aquele que está em primeiro lugar. A Bíblia diz que o Jeová, Ele também é Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E a bandeira é aquela que vai na frente da guerra. É o Senhor que está na frente das batalhas. Isso tudo acontece quando nós fazemos dele a nossa habitação. Eu escolho Deus, eu escolho viver em Deus. Não é do meu jeito, não é o meu reino, não é a minha vontade, não é a minha ideia, não é o meu querer, é o que a Bíblia diz. O reino é dele, as diretrizes são dele, a palavra é dele, a vontade é dele, é da forma dele, é na casa dele. Ele é o meu habitat. E aí tudo isso nós vemos que vai acontecendo. Olha o que diz Salmo 91, no verso 9. Diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Isso aqui é um resultado. Isso aqui é quando o salmista chega no entendimento do seguinte: tudo isso aqui acontece, e aí ele fala o porquê disso acontecer. Agora vamos ver o que acontece, verso 3 em diante. Olha o que diz. Você está me entendendo? Diz assim, vou voltar no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No verso 3 em diante fala assim: porque Ele, aí começam as bênçãos. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí diz mais: somente com os teus olhos verás, olharás e verás a recompensa dos ímpios. E aí o verso 9 fala o porquê disso acontecer. Aí ele fala: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo é a minha habitação. Por que tudo isso aqui em cima acontece com essa pessoa? Porque ele fez do Senhor o seu refúgio, e do Altíssimo o seu lugar de viver, a sua morada, a sua habitação, o seu habitat, como a água para o peixe. E aí quando eu faço dele essa minha habitação, eu não preciso temer o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Ele me guarda debaixo das suas penas, eu estou seguro. Ele é a sua verdade, me guarda. Eu não temo o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu fiz dele a minha habitação. É isso que precisamos. Porque
porque Tu, ó Senhor, Ele está dizendo, isso tudo não vai me acontecer, por quê? Porque Tu, ó Senhor, é o meu refúgio e a minha habitação. Eu habito em Ti. Eu estou nessa terra, mas eu habito em Ti. Eu estou nessa terra, mas eu habito em Ti. O Senhor é o ar que eu respiro. É isso que Deus espera de nós, porque Ele tem tantas coisas tremendas para fazer. Mas Ele não se satisfaz de você ter encontros esporádicos com Ele. Ele quer que Ele se torne a sua habitação. Ele quer que você entenda que sem Ele não dá. É como aquela musiquinha bem antiga, não dá, sem Jesus não dá. Você lembra? Que bom. Agora é interessante que aí vem Deus falando, e essa parte é que chacoalhou meu coração. O verso 14 fala assim, olha, pois que tão encarecidamente me amou. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Olha bem o que o Senhor diz, para aqueles que escolhem fazer dele o seu habitat natural, fazer dele aquele local que se você não viver lá, você morre. Olha bem o que ele fala. O verso 14 fala assim, olha, pois que tão encarecidamente me amou, Deus falando, também eu o livrarei. Aleluia. Deus dizendo, filho, você me amou, você fez de mim o seu habitat natural, você fez de mim o lugar que você queria viver, morar, estar. Então, porque você escolheu me amar, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E não só o livrarei, eu o poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Que lindo que a Bíblia diz. Aí ele fala de nós, ele fala assim, olha, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a ele a minha salvação. Por quê? Porque encarecidamente me amou. Queridos, a escolha é nossa. Tudo que você precisa é resultado da sua entrega a Ele. Tudo que você precisa é resultado de habitar no Senhor. Não é ter uma religião, é habitar no Altíssimo. Eu não vivo sem Ele. Ele é o ar que eu respiro, Ele é o pão que me alimenta, Ele é a fonte de água viva. E aí, porque encarecidamente você o amou, Ele te colocará no lugar alto, Ele te livrará. O segredo dos segredos é amá-lo acima de tudo, se envolver com o seu amor e fazer dele a sua habitação, o seu habitat, o seu lugar. Esse é o segredo. Eu quero te desafiar. Não é um cargo que tem que te segurar numa igreja, não é o nome que você carrega, não é. Você precisa habitar no Senhor, você precisa fazer de Deus a sua habitação. Por isso o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 2, verso 2, não vos amoldeis a este mundo, porque a forma desse mundo não te cabe, meu irmão, porque o seu lugar é no habitat do Altíssimo. Teve um tempo da minha vida que eu estava perdido,
Eu nunca esqueci daquele dia. Eu trabalhava num lugar, aí a minha colega de trabalho, vendo a forma que eu estava vivendo, ela olhou para mim e falou assim, não crente, viu, irmãos? Ela olhou para mim e falou assim: Júlio, você sabe muito bem que esse mundo não é o seu lugar. Você sabe muito bem para que Deus te chamou. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: você está tentando se adequar num habitat que não é seu. Você está tentando viver como um peixe fora d'água. E se você continuar vivendo como um peixe fora d'água, uma hora o oxigênio vai faltar. Você está me entendendo? Se você não viver nele, uma hora falta, uma hora a sombra foge, uma hora a segurança deixa, uma hora a mortandade chega, uma hora as setas alcançam. Mas se você fizer do Senhor a sua habitação e do Altíssimo seu refúgio, querido, Ele se tornará a sua fortaleza, Ele se tornará aquele que você pode contar, Ele fará coisas que você nem imagina que poderia viver. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração.